Caio sempre foi considerado uma das crianças mais inteligentes de South Park, e sempre que coisas malucas acontecem, ele está lá para ser a voz da razão. Porém também existem as vezes em que ele passa dos limites e acaba fazendo coisas muito questionáveis, seja por vontade própria ou até mesmo sem querer. Pensando nisso, separei algumas das piores coisas que Caio já fez. Explodiu o Canadá. Caio sofre uma mudança em seu comportamento, ele passa a não achar mais engraçado as coisas que costumava achar. Com isso, as outras crianças começam a falar que ele está agindo igual sua mãe. Caio então vai falar com a vice-diretora, e fala para ela seus pensamentos sobre como o bullying está sendo causado por Terrance e Philip. Ela fala que essa ideia é muito ridícula, e que é o tipo de coisa que sua mãe diria. Caio sai furioso, e ouve Cartman e Raid no alto-falante da escola, zoando ele. Então Caio resolve tomar uma atitude, ele cria um movimento chamado Geração Y contra o Canadá. E participa de um debate na televisão com o ministro de transição do Canadá. Durante o debate, Caio diz que o Canadá tem parte na culpa dos problemas do país. E acaba sendo insultado mais uma vez, quando o ministro diz que ele fala como uma mãe judia. Então Caio e seu grupo invadem o estúdio onde é gravado Terrance e Philip e exigem que o programa seja cancelado. Depois de um tempo, Caio recebe uma ligação do presidente Garrison, que pergunta o que Caio realmente quer. Ele responde que quer um mundo sem bullying, onde todos possam ser livres sem ter medo de levar um peido na cara, e quer um mundo onde uma garota doce, de quem ele gostava, não se transformasse em um novo Eric Cartman. Ele então diz que depois do que o Canadá fez, ele precisa ser varrido da face da terra. Depois de ouvir isso, Garrison envia bombas nucleares pro Canadá, matando muitas pessoas. Criou o Coringa mexicano. Querendo se vingar de Caio por ter chamado ele de idiota, Cartman faz uma denúncia falsa, dizendo que Caio e sua família são todos imigrantes ilegais. Com isso, os pais de Caio acabam sendo presos, e o garoto é mandado para um centro de detenção de imigrantes, onde todas as crianças parecem ser mexicanas, menos ele. Quando os oficiais descobrem que Caio não é um latino, mas sim um judeu, eles pedem desculpas pelo seu pequeno erro e garantem que o levarão para casa assim que puderem. Caio então pergunta se eles não estão preocupados com o que estão fazendo com as crianças, afastando elas de suas famílias e fazendo elas desprezarem o governo. Ele então faz uma comparação com filmes de super-heróis, e diz que o que eles estão fazendo é, basicamente, criar um Coringa mexicano, e que ele vai crescer e voltar para se vingar de todos. Os agentes então começam a achar que realmente existe um Coringa mexicano, e tentam encontrar uma maneira de descobrir quem é o vilão. Eles chegam até a eletrocutar as crianças para elas não virarem um Coringa mexicano. Sem encontrarem uma solução, os agentes comunicam às Forças Armadas, que espalha a notícia, criando pânico e medo entre as pessoas. Enquanto isso, para libertar as crianças, Caio tenta fazer elas virarem judeus, mas os agentes acham que tudo é um plano pro Coringa mexicano conseguir fugir. Então um dos agentes em pânico mata todos os seus colegas e diz que está do lado do Coringa mexicano e liberta todas as crianças. Só agora descobrimos sobre a existência desse Coringa mexicano. O quê? Ele não tem motivos. Ele não tem compaixão. Tentou se livrar de seu primo. Quando Caio fica sabendo que seu primo vem morar em South Park, inicialmente ele fica muito animado para conhecer esse seu parente desconhecido. Mas ele rapidamente se decepciona muito ao ver que seu primo é uma versão muito estereotipada de um judeu. Para garantir que o primo Caio se encaixe na escola, Caio promete pagar $40 para Cartman se ele não ficar fazendo piadas com o garoto. Cartman tenta o máximo que pode, mas não consegue evitar de fazer piadas sobre judeus. Logo Caio percebe que seu primo é irritante demais para morar em South Park com eles, e também começa a achar que ele arruinou a reputação dos judeus que ele trabalhou tanto para construir em South Park. Então Caio tenta se livrar do seu primo de várias maneiras diferentes.
Primeiro ele tenta mandar o garoto de volta para casa, colocando ele em um trenó e fazendo ele ser arrastado por um ônibus por 100 km. Mas o garoto acaba voltando. Então Caio faz seu primo entrar em uma caixa e o manda para a Antártida. Mas alguns dias depois o garoto volta. Caio então tenta muitas outras formas de se livrar de seu primo, mas o garoto sempre encontra uma maneira de voltar para South Park. A ideia do Cartman funcionou? Não, larguei meu primo na floresta e um urso babaca trouxe de volta. Droga. Deixou o Barter sofrer. Na feira da cidade, os meninos encontram uma barraca de armas. O vendedor diz que eles não podem comprar nada sem a permissão de seus pais. Então os meninos enganam o vendedor e compram várias armas asiáticas perigosas. Eles então começam a fingir que são 4 ninjas, cada um com seus próprios poderes, e partem em uma aventura imaginária por South Park. Enquanto eles fingem ser ninjas, a animação do episódio muda para um design de anime estereotipado. Um tempo depois eles encontram Barters vestido de Professor Chaos, e então começa uma luta imaginária de superpoderes. Mas Quinn acaba se empolgando e joga uma de suas estrelas ninja no olho do Professor Chaos. Então volta para a realidade e Barters corre gemendo de dor, com uma estrela ninja alojada em seu olho esquerdo. Ao verem aquilo, os meninos se desesperam e tentam acalmar o garoto. Cartman então o sugere matar Barters e enterrar ele no quintal de Caio. Caio rapidamente concorda com a ideia e diz que sua mãe não pode descobrir que ele brincou com armas. Barters pede para levarem ele para o hospital, mas Caio não deixa porque senão seus pais iriam descobrir a verdade. No final do episódio, depois de Barters sofrer muito, Caio consegue mudar a atenção dos adultos para uma coisa que Cartman tinha feito. E com isso somente Cartman é punido. Minha mente frágil não sabia como lidar com o que eu estava vendo. Carmen deve ser castigado. Abandonou seu irmão. Nesse episódio, Caio é seguido por seu irmãozinho Ike até o ponto de ônibus. Depois de uma discussão com Cartman, Caio usa o garoto como um bastão e espanca Cartman. Quando o ônibus chega, Caio dá um chute em Ike, fazendo ele voar até o outro lado da rua, e em seguida entra no ônibus e deixa o menino sozinho na rua. Então 2 alienígenas aparecem e sequestram o pobre menino. Ao ver aquilo, Caio entra em desespero, mas acaba tendo que ir para a escola e assiste a aula normalmente. Depois da aula, Caio tenta descobrir alguma maneira de resgatar seu irmão. Então ele vê um disco voador sobrevoando a cidade e joga uma pedra nele, e grita para devolverem seu irmão. Como resposta, os aliens atiram um laser que mata Kenny. Depois, seguindo um conselho de Wendy, Caio amarra Cartman em uma árvore e usa ele sua sonda anal como isca para fazer os alienígenas voltarem para a Terra e assim conseguir salvar seu irmão. No final, Ike consegue fugir pulando da nave e Cartman acaba sendo abduzido. Eu sei de que vocês gostam. Aposto que gostam de sua própria mãe enquanto ela... Seu! Se gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo.